de pessoas e gestão. Tão importante quanto a qualidade dos produtos é expor os produtos de maneira adequada nos pontos de venda, melhorar a experiência do cliente. E para a gente entender melhor como melhorar a experiência do cliente em visual merchandising, nós vamos convidar o Pedro. A Univelling, a educação corporativa do Velling Olambra, convida para o palco o Pedro, para a 24ª edição do Velling Marketing. O Pedro ele é um arquiteto especializado em designer de interiores e projetos estratégicos no pontos de venda. É um arquiteto premiado, palestrante e autor de centenas de espaços marcantes em toda a América Latina, com 26 anos de experiência, sendo reconhecido por criar espaços que emocionam os usuários e que ficam marcados em sua memória. Pedro, seja bem-vindo. Som. Bom dia, pessoal. Eu queria trazer aqui para vocês um pouquinho de... Vamos ver se entra aqui a apresentação. Não virei aqui, pera. Um pouquinho de conhecimento sobre visual merchandising, que é uma ciência que ela faz com que você consiga expor melhor o seu produto, aumentar a capacidade de exposição e melhorar o desempenho da loja. Então, falando um pouquinho rapidamente aqui sobre mim, eu trabalho aí há 26, 27, 28 anos com arquitetura. Sou especializado em varejo. A Vivian falou sobre o Retail Design. O Retail Design é a disciplina que como a gente chama, a disciplina de arquitetura voltada para lojas, né? E a principal característica do Retail Design é que o Retail Design ele incorpora o conhecimento de visual merchandising à arquitetura de interiores, tornando-se uma disciplina estratégica para o varejo. A gente já foi premiado algumas vezes, mas eu costumo dizer que o maior prêmio que qualquer arquiteto ou qualquer lojista pode receber é ter os clientes satisfeitos dentro da loja deles, né? Ter os clientes lembrando da loja deles e recomendar aquela loja para outras pessoas, né? Divulgar o nome daquela marca, difundir a informação de que aquele é um bom lugar para se comprar. Então, a gente teve alguns projetos premiados. Algumas imagens desses projetos eu vou mostrar aqui para vocês, mas o foco aqui não são esses prêmios, e sim o visual merchandising. Então, eu vou começar explicando o que é visual merchandising, porque muitas pessoas confundem visual merchandising com uma produção de vitrine, por exemplo, e não é bem isso. Merchandising é o ato de vender. E visual merchandising nada mais é do que a parte visual desse ato de vender. Então, todas as ações que você faz em um ambiente e que sejam visuais, ou seja, voltadas aos olhos, e que tenham o intuito de fazer uma empresa vender mais, seja naquele momento, seja a médio, longo prazo, são chamadas de visual merchandising. Então, dentro desse conjunto de ações, que é bastante amplo, a gente tem algumas facetas, né? Uma das principais facetas é a arquitetura da loja. A arquitetura da loja ela é uma plataforma de visual merchandising. Ela é uma ação de visual merchandising perene que vai ficar ali ao longo do tempo de vida útil todo da loja, né? A gente costuma dizer que pelo menos a cada 5 anos uma loja precisa ser renovada, porque de 5 em 5 anos, no máximo, a própria população mundial muda muito o seu comportamento. A gente viveu aí nos últimos 2, 3 anos uma situação muito específica de uma pandemia que fez muitas pessoas pararem para pensar sobre vários hábitos, e essa parada para pensar fez com que as pessoas revissem alguns dos seus hábitos.
quando as pessoas revêem os hábitos, e isso acontece independente da pandemia, isso acontece periodicamente, elas vão mudando o seu comportamento. Então, essas atitudes perenes que a gente faz na loja, da arquitetura da loja, que a gente chama, que são a base mais sólida do visual merchandising, você precisa renovar isso com uma certa periodicidade. Por mais que a sua loja seja linda hoje, daqui a 5 anos, ela precisa ser renovada. Ou daqui a 3 anos, ou daqui a 6 anos, não importa, né? É um timing que você precisa monitorar junto com a sua equipe de marketing, principalmente. Então, quanto mais eficientes forem essas ações, essas ativações, tanto mais eficientes vai ser o desempenho da loja. E quanto melhores forem as condições da arquitetura da sua loja, que é o hardware dessas ativações, melhores e mais eficientes vão ser as ativações sazonais de marketing e visual merchandising, que são essas ações que a gente chama de ações promocionais. Mas então, não é vitrine visual merchandising? Não. Visual merchandising, a gente tem inclusive aqui na feira uma série de exemplos do que é visual merchandising. A gente tem desde ativações pontuais, como essas áreas temáticas. Esses são exemplos de visual merchandising sazonal. Até coisas mais perenes, que são, por exemplo, os expositores que a gente está vendo ali no trade. Né? São expositores que vão dar suporte para uma ação de visual merchandising ao longo de vários anos. Uma loja, a partir do momento em que alguns hábitos de consumo foram drasticamente mudados, com as pessoas sendo obrigadas a consumir via internet por 2 anos, ela reafirma uma característica que já era muito forte do espaço de venda, que é emocionar o consumidor, criar um vínculo afetivo com o consumidor e fazer com que a própria marca que está associada àquele ponto de venda se valorize. Então, muitas pessoas se questionaram no início da pandemia sobre o futuro da loja física, se a loja física ia morrer, e é uma coisa que já se fala há muitos anos, né? Com o crescimento do e-commerce, mas os dados que a gente tem do e-commerce são números para o varejo, né? O atacado ainda funciona de uma maneira um pouco diferente, mas para o varejo, o e-commerce ele responde por uma parcela muito pequena de todo o volume de vendas de qualquer rede de lojas. E pegando todo esse percentual que o e-commerce ocupa no mercado, 90% desse percentual está concentrado em meia dúzia de players. Ou seja, a gente vê toda uma cadeia de varejistas se preocupando com um volume de vendas que eles, todos juntos, vão conseguir captar no máximo 10%. E todo esse volume equivale a 10%, 12% de tudo que é vendido. Então, todos os outros 80 e tantos % são vendidos em loja física. Ainda são vendidos em loja física, por mais que o e-commerce tenha ganhado força, principalmente no setor mais comoditizado e o setor de alimentação pronta, que as pessoas foram obrigadas a comprar durante a pandemia e criaram um certo hábito, né? Mas ainda existe a vontade de ir a um restaurante, de ir a um barzinho com os amigos, interagir com as pessoas, e nada supera isso. Se a gente está falando de merchandising, a gente está falando também diretamente de marketing. E o visual merchandising ele tem que andar em paralelo com o marketing, porque o marketing ele vai determinar qual é a postura da empresa em relação ao mercado, ao seu posicionamento de marca, e o visual merchandising vai usar esse posicionamento para colocar os produtos no ponto de venda da melhor forma possível. Eu coloquei aqui uma imagem de uma estufa, né? Ela tem milhares de produtos ali. Esses milhares de produtos, eles têm que... Se essa estufa é a indústria daquele varejo, aquele varejo vai ter que conseguir expor esses milhares de produtos, porque senão uma parte desses produtos vai passar da sua validade e vai se perder. Então, o departamento de marketing e o departamento de compras
que geralmente trabalha junto também, em sintonia com o departamento de marketing, tem informações que são estratégicas e fundamentais para funcionar bem uma loja. Por que eu estou falando isso tudo? Porque muitas vezes a gente fala de visual merchandising como uma disciplina artística, né, meramente decorativa. Né, a gente tem algumas facetas do visual merchandising que são artísticos e que são decorativos, mas eles têm um fundo técnico por trás disso. Né, você vê ali naquele espaço temático ali atrás, que está representando aí, possibilidades de arranjos para um ano de Copa do Mundo e de eleições também. Né? Então, é um momento em que o patriotismo fica mais exacerbado. Mas a Copa do Mundo é o driver de escolha daquela decoração. Não é porque o verde ou o amarelo é muito bonito ou é a cor da bandeira que foi escolhido. É porque esse ano é um ano de Copa do Mundo. Essa mesma decoração num ano que não tem Copa do Mundo não tem o mesmo desempenho. Né? Então, é uma decisão estratégica. Existem timings para essas decisões estratégicas serem tomadas para que elas possam ser implementadas e chegar na frente, na ponta, no consumidor, a tempo de acontecer toda a cadeia de consumo. De nada adianta montar uma decoração dessa depois de um jogo da final da Copa do Mundo, quando o Brasil for campeão, por exemplo. E adianta menos ainda montar uma decoração dessa depois do segundo ou terceiro jogo, se o Brasil for desclassificado. Então, se você quer usar uma decoração de Copa do Mundo, você vai ter que montar isso com tempo hábil para que as pessoas usem esse driver durante todo o período de vida desse incentivo, desse estímulo. Né? Falar um pouquinho sobre o momento. Né? A gente está falando sobre o timing de ter uma ambientação adequada para o momento em que se vive e etc. Existem questões, como a Copa do Mundo, que são sazonais e acontecem a cada X anos. Tem a Copa, tem as Olimpíadas, e que podem trazer uma série de inputs aí para você tomar decisões de visual merchandising. Mas existem outras situações que são mais perenes. Por exemplo, a evolução da humanidade ao longo dos anos foi caminhando da escassez total até a disponibilidade total. Hoje, a gente consegue comprar tudo, praticamente, o que a gente precisa. Tudo está disponível. Né? Você tendo dinheiro para comprar, você compra. Não existe mais um produto que seja raro. Eu lembro, quando eu era adolescente, que a gente ouviu falar das orquídeas Vanda, por exemplo, e elas eram quase um mito. Hoje você compra a Vanda em qualquer mercado, graças aos produtores que estão produzindo essas orquídeas e disponibilizando em grande escala. E assim é com qualquer produto. Eles existem e eles estão aí disponíveis. Então, o que vai fazer eu consumir se eu não tenho mais esse senso de escassez que eu tinha antigamente? O que vai fazer eu consumir é o senso de pertencimento que esse produto pode trazer, pode fazer com que eu tenha com um determinado ambiente. O envolvimento, a experiência, o relacionamento, a comodidade. No caso da comodidade, o e-commerce é um canal de vendas que tem uma força muito grande, mas em todos os outros drivers de compra, é a loja física que vai proporcionar. A conveniência também está na loja física. E ela, através do sistema de multicanais ou, de preferência, um sistema omnichannel, ela vai também ter conveniência. Mas a experiência, o envolvimento, o relacionamento, a descoberta e as sensações, você só vai ter quase que exclusivamente na loja física. E para você ter isso, você não vai colocar um monte de prateleira com um monte de produto. Você vai colocar produtos distribuídos de uma forma tal que o consumidor, olhando para aquela cena que ele está vendo, ele se emocione e ele queira fazer parte daquilo. Ele queira estar naquela loja. Ele queira, em algumas situações, ele pode querer tirar uma foto ali dentro e contar para os amigos que ele está lá. Né? Porque aquele momento foi importante para ele. E se aquele momento for importante para ele, ele vai fotografar, ele vai guardar na memória,
se isso emocionar, essa memória vai virar uma memória permanente e ele vai guardar aquela marca, aquele lugar dentro do coração dele, né? É uma força de expressão que a gente usa, guardar no coração. Na verdade, essa lembrança vai ficar guardada em um campo do cérebro que vai manter essa memória por muito tempo. Essas imagens aqui são de uma livraria que eu projetei em São Paulo. Essa livraria foi construída em 2019, inaugurada em dezembro de 2019. 3 meses, aproximadamente, antes do lockdown da pandemia. Ela abriu 4 dias antes do Natal. Conseguiu fazer vendas de Natal, porque antes de abrir, a gente já tinha feito um trabalho de marketing mostrando o desenvolvimento da loja, a construção da loja ao longo do mês que antecedeu o Natal. Então, as pessoas que iam dar livros de Natal, e livros e flores são elementos que têm uma sinergia muito grande, porque são excelentes presentes, na verdade, né? São coisas que todo mundo gosta e vão fazer muito bem para qualquer pessoa que receba, uma flor, um livro. Durante esses 3 meses de loja aberta, todas aquelas pessoas que ficaram lá na expectativa de conhecer aquele espaço que estava sendo mostrado em flashes da sua construção e com algumas características que não eram comuns, como, por exemplo, um teto todo vermelho, essas pessoas foram até a livraria para conhecer a livraria. E quando elas entravam na livraria, durante esses 3 meses, elas se surpreendiam. Elas ficavam realmente emocionadas e falavam, nossa, o que é isso? Ao mesmo tempo, abriu uma outra livraria de uma grande rede na mesma região de São Paulo, e durante o período todo de inauguração dessas 2 livrarias e da pandemia, a gente não ouvia falar da outra livraria, que é uma livraria de muita tradição, de muito sucesso. E essa é uma livraria única, né, de uma empreendedora que... Eu acho que falhou aqui o som. Alô? Testando. Será que é aqui? Alô? Falhou o som. Só um minutinho, pessoal. Testando. Hã? Alô? Testando. Morreu. Obrigado. Alô? 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 Agora sim. Testando. Isso. Então, quando as pessoas entravam nessa livraria, o primeiro impacto que elas tinham era a se surpreender com a diferença de atmosfera entre o espaço externo, né, as ruas ali da região de Pinheiros, e o interior da livraria. Essa diferença de atmosfera ela era causada por algumas decisões de projeto. Alô? 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 Voltou. Voltou o principal. Eram causadas por algumas decisões de projeto. E essas decisões, elas foram tomadas de forma estratégica. Então, algumas dessas decisões... Obrigado. Algumas dessas decisões, por exemplo, o teto vermelho, esse livro gigante aqui no teto da loja, são 3 livros, na verdade, com páginas reais de livros reais impressas ali, causavam surpresa nas pessoas que entravam, né? E essa surpresa, junto com um conjunto de informações que possibilitava um fundo legal para fotos, e esse é um driver do momento que a gente vive hoje. As pessoas querem tirar fotos. Todo mundo tem um celular e todo mundo quer marcar a sua individualidade, as suas escolhas nas redes sociais, né? Existe um ditado hoje de que se você foi a algum lugar, não fotografou e não postou, esse momento não existiu. Então, uma das diretrizes, um dos objetivos do varejo hoje é se tornar aquele lugar que a gente chama de instagramável. E o instagramável, gente, ele não é você criar uma asa de anjo num canto de uma loja
para que as pessoas cheguem ali na frente daquela asa de anjo e tirem uma foto. Isso até funcionou, e pode até funcionar para algumas pessoas e por algum tempo. Mas isso não vai, primeiro, isso não vai se associar à sua marca de forma alguma, né? A menos que você venda asas, ou você venda pássaros, ou qualquer coisa que seja relacionada com aquela asa de anjo. E segundo, porque é uma ideia que ela foi tão amplamente copiada e replicada que rapidamente ela foi de uma coisa legal para uma coisa banal. Então, quando a gente fala de um espaço instagramável numa loja, a gente fala, na verdade, de um espaço que seja ele inteiro capaz de proporcionar para as pessoas um espaço onde elas vão querer tirar uma foto e postar nas redes sociais. Isso é visual merchandising. Essa livraria, por exemplo, não tem vitrine. Poxa, ela não tem vitrine, mas ela tem visual merchandising? Sim, ela é inteira um produto de visual merchandising. Ela tem a arquitetura com as paredes coloridas, ela tem um piso confortável, amadeirado, ela tem tijolinho aparente no fundo, ela tem livros gigantes pendurados no teto, ela tem, enfim, ela tem um cachorro, um galgo, que é instagramável, que é um personagem, que é o Lennon. E as pessoas vão lá e querem tirar fotos, né? Aqui, essas imagens que vocês estão vendo aqui, nenhuma delas foi fotografada por mim. Elas foram fotografadas por pessoas, como qualquer um de vocês, que passaram na frente e falaram, nossa, que máximo. E tiraram foto. Não é em qualquer lugar que você tira uma foto sua, né? Aquele pretexto para tirar foto, né? Às vezes a foto é sem pretexto, aí tem uma frase motivacional, porque eu preciso tirar uma foto, mas eu não tenho onde tirar. Quando você passa num lugar desse, você tem onde tirar, você tem um motivo. Isso para a marca foi fantástico, porque durante toda a pandemia, com as portas fechadas, depois de 3 meses só aberta, e sem nenhuma estrutura gigante de e-commerce, apenas com WhatsApp, a livraria vendeu livros a pandemia inteira. Com postagens no Instagram, WhatsApp, e cada postagem que a livraria fazia no próprio Instagram, as pessoas iam lá, comentavam, nossa, que livraria linda, quando eu for a São Paulo eu quero ir aí. Tem milhares, se vocês entrarem, Livraria da Tarde, o Instagram é público, vocês podem entrar lá e vão presenciar esses comentários, e as pessoas comentam marcando sempre outras pessoas, né? A melhor pessoa para falar de você não é você mesmo, são outras pessoas. Então você faz o seu trabalho e deixa que as pessoas falem sobre você. Então, melhor livraria de São Paulo, amo, celebrando a livraria mais charmosa de São Paulo. Que saudade de ir a uma livraria, enfim. São exclamações espontâneas das pessoas e que fizeram com que uma loja sem nenhuma estrutura muito grande de informática, de estratégias digitais, se tornasse uma loja que pôde ser chamada de omnicanal, de omnichannel. Por quê? Porque nas redes sociais ela se expressa como no ponto físico, todos os posts da livraria são ambientados na livraria, então o material de marketing dessa livraria nada mais são do que livros fotografados com um buquê de flores e a própria livraria ao fundo. 80% dos posts do Instagram oficial dessa loja são isso, são produtos fotografados com a loja ao fundo. Qual loja que você pode tirar fotos com a loja ao fundo e usar isso como uma estratégia de marketing? Uma loja bem planejada do ponto de vista do visual merchandising. Aqui eu tenho algumas considerações sobre o que a gente chama de novo normal, né? E isso está muito ligado com visual merchandising, como eu estava falando agora há pouco. E é importante a gente ter em mente isso. Não existe nada de novo no novo normal. As coisas foram caminhando ao longo da história da humanidade em diversos níveis, né? Tanto a questão da disponibilidade, escassez, a questão do isolamento versus o relacionamento. Então, a gente foi forçado a ficar em isolamento, agora a gente quer mais relacionamento. A gente foi forçado a comprar no e-commerce, agora a gente quer mais comprar em lojas físicas, né? Qualquer motivo para você
ir até a loja da esquina, e aí a loja da esquina é outro driver muito importante. Apesar das grandes redes terem um poder muito grande, é nas lojas de bairro que está todo o relacionamento com os clientes. Então, todas as grandes redes também já perceberam isso, né? As grandes redes supermercadistas, elas estão com lojas menores distribuídas em mais bairros. Está acabando aquela história de você ir para o bairro vizinho para fazer uma compra mensal de produtos, etc. Você vai semanalmente, 2, 3 vezes por semana ao mercado, compra algumas coisinhas, compra ali um leite, um pãozinho, uma manteiga, uma flor, compra passa pelo setor de casa e compra, às vezes, um prato novo que você achou bonito. Então, diversas coisas são compradas com muito mais frequência hoje no mundo. E essas compras, elas são emocionais, né? Você precisa estar expondo corretamente os produtos para que o consumidor, quando ele estiver fazendo aquele passeio, porque hoje é um passeio, a gente não vai ao mercado, a gente não vai a uma loja para comprar produtos. A gente pode comprar produtos pelo Mercado Livre, que tem uma logística fantástica a propósito. A gente vai à loja, a gente vai ao mercado para passear. E a gente compra nesse passeio, né? Então é importante não perder de vista que aquele momento para o consumidor é um passeio. Então o que está exposto ali não é uma bateria de produtos, é uma razão para encantamento para ele. E, entre outras coisas, o que pode encantar o cliente, deixa eu andar para frente aqui, é o visual merchandising. E como que se constrói o visual merchandising numa loja? O visual merchandising, ele é um processo estratégico de construção de ambiente. Para desenvolver esse projeto, a gente não senta numa cadeira e tem uma grande ideia genial e fala, nossa, eu acho que isso é muito bonito, eu vou fazer isso funcionar e vou colocar na minha loja. Não, a gente faz um processo estruturado de raciocínio, baseado numa teoria que se chama Design Thinking, que ela embasa a sequência, a cadeia de decisões ao longo do desenvolvimento de um projeto entre uma equipe de desenvolvimento e as equipes do cliente, para que se chegue a um resultado efetivo no final dessa trajetória. Aqui eu ilustrei um pouquinho do nosso processo de projeto. Então, primeiro a gente faz, a gente tem a primeira fase, que é a empatia e a definição. A empatia é você se colocar no lugar do problema, se colocar no lugar daquele desafio do cliente e entender o que aquele produto, aquele cliente, aquela situação precisam, né? Então, você precisa se colocar naquele lugar. É um processo oposto ao processo egocêntrico, vamos dizer assim, da criação genial. O arquiteto, ele não pode ser um criador genial. Quem pode ser um criador genial talvez seja um artista. Mas o arquiteto, ele tem que ser técnico, ele tem que se colocar no lugar do problema. Uma vez colocado no lugar do problema, é feito junto com o cliente o que a gente chama de briefing, é a definição do problema. Eu não vou ficar sentado no meu escritório esperando o cliente trazer para mim um briefing, né? Que é uma coisa muito comum ainda em muitos lugares. Eu preciso de um briefing, aí eu vou fazer para você. Como se eu fosse um projetista, né? Se você levar o briefing para o arquiteto pronto, você vai tratar o arquiteto, o designer, o retail designer, como um projetista. Ele vai executar um projeto para você. Se você sentar com o arquiteto ou designer para discutir esse projeto, vocês vão co-criar essas necessidades, esse briefing, e daí vai sair um processo muito mais consistente. Depois do processo de definição e briefing, a gente entra para o processo criativo propriamente dito, que é o que a gente chama de ideação, que é onde dentro do nosso escritório as equipes conversam e trazem da memória e das suas experiências, das suas lembranças e do seu conhecimento, tudo aquilo que pode ser aplicado naquele projeto e é trazido para debate dentro de um ambiente de projeto. Quando você traz essas coisas para debate, dentro de cada uma dessas etapas, na verdade, ocorrem todas essas etapas novamente. Então, o processo de ideação dentro de um escritório, ele
começa lá dentro, entre a equipe, com a empatia, a definição do briefing, um período de ideação, um período que a gente chama de prototipação e teste, até que a gente possa falar, eu tive uma ideia. Essa ideia, vamos apresentar essa ideia? E essa ideia é apresentada como um estudo preliminar para o cliente, né? Então, você vai receber, você que é varejista, por exemplo, você vai receber da sua equipe de projetos, de arquitetura, um estudo preliminar mostrando como que aquele espaço se distribui, né? Mostrando posição de mesa, disposição de prateleira, alturas de exposição, essas coisas todas. Algumas decisões de acabamento, algumas decisões de revestimento, de iluminação. E, se fizer sentido esse estudo preliminar, vocês aprovam o estudo preliminar e segue-se para uma próxima fase. Então, passou essa fase de ideação dentro do escritório, a gente apresenta para o cliente como um protótipo. Para o escritório que desenvolve um objeto qualquer, o protótipo é a fase de projeto antes da execução. Ao contrário de você dizer que o protótipo é a execução, teste de alguma coisa. Para nós, é uma execução virtual. Hoje a gente desenvolve tudo tecnicamente no computador ou fora do computador, não importa, mas com dados de realidade que permitem que a gente, nesse ambiente virtual do papel ou do computador, a gente consiga testar as soluções. Isso, para nós, é o protótipo. Após o protótipo, a gente vai para a fase de teste, que é apresentar ao cliente e confrontar essa solução com as necessidades do cliente. É quando a gente apresenta a solução já definida, que o cliente vai dizer se isso atende ou não. E aí a solução precisa estar definida de forma bem embasada para que você consiga defender isso perante o cliente. E aí, uma vez o cliente aprovando, a gente vai para a fase de implementação, que no escritório de arquitetura é o desenvolvimento do projeto executivo, né? São os desenhos técnicos para execução, que aí já não entra mais o cliente na história, é o escritório com os fornecedores, desenvolvendo soluções que sejam viáveis. Então, essa é a sequência. Né? Primeiro, um monte de informações, daí sai o estudo preliminar. Do estudo preliminar, a gente faz o que a gente chama de protótipo. Essas imagens que vocês estão vendo são um exemplo de prototipação, né? É o que a gente modela digitalmente, uma solução que a gente achou que faz sentido para confrontar isso com o cliente. Uma vez isso prototipado, a gente apresenta para o cliente e é o teste de que aquilo funciona. Geralmente o cliente ele envolve uma equipe também multidisciplinar para aprovar o projeto. Tem pessoas de marketing, tem pessoas de compras, tem pessoas da diretoria, tem pessoas de operações e que vão, com a sua experiência do dia a dia, dizer se aquilo funciona ou não. Então, é um momento muito importante essa do teste para nós. E ainda no teste, a gente também inclui uma outra informação muito importante, e é uma informação que tem que ser desenvolvida e obtida em conjunto com o departamento de compras e marketing, que é o planograma de vendas. O planograma de vendas ele é fundamental para que a gente possa desenvolver o projeto de uma forma adequada. Porque fazer prateleira com altura padrão, qualquer pessoa faz. Colocar produtos em alturas padrões, qualquer pessoa faz. Só que essas prateleiras com alturas padrões podem não atender aquele produto que você vende. Você pode ter ali, vamos falar aqui de flores e plantas, você pode ter uma altura que atende muito bem para uma planta, uma suculenta, baixinha, e que pela altura até daria para um cactus, por exemplo, mas a pessoa não consegue pegar o cactus dentro da prateleira. Então, essa prateleira é diferente. A prateleira de cactus de suculenta, por mais que eles possam ter portes iguais, são diferentes. Então, aqui é um exemplo de um cliente real e a gente lançou o planograma deles aí dentro do projeto para que ele visualizasse mesmo que realmente funcionava. Esse cliente em especial, ele nos procurou em 2021 para desenvolver todo um novo sistema de equipamentos para ele. É uma empresa que faz lojas dentro de condomínio. Eles vendem dentro do condomínio. E aí depois a gente faz o projeto executivo, que é
parte da implementação. Esse cliente, quando nos procurou, ele tinha esse modelo, que é basicamente um modelo padrão de gôndola. Na verdade, não era nem um modelo padrão de gôndola, era uma peça feita de MDF preto, fixa, uma estante com 1,80 m de altura, com um PS colado em cima e fitas de LED coladas ao fundo dos produtos, que é um erro muito comum na arquitetura, as pessoas iluminarem o fundo dos produtos. Quando ele nos procurou, ele tinha só esse equipamento e uma variedade de 400 SKUs para expor em alguns casos. 400 SKUs para expor em um condomínio. A gente desenvolveu aquele projeto que eu estava mostrando para vocês. Eles tiveram um crescimento de 600% no faturamento. 600% de crescimento no faturamento. Seja porque o produto estava melhor exposto, seja porque ele conseguiu expor mais produtos, e seja porque com um layout mais bonito, no caso dele, como em alguns casos de varejo, que é quase um store in store, ele precisava convencer os síndicos, né, as associações ali dos condomínios de que aquele mercado era o ideal para eles, porque ele tem meia dúzia de concorrentes. Então, para ele levar para um síndico e o síndico aprovar, um dos fatores que o síndico vai usar para aprovar é: será que isso vai ficar bonito no meu prédio, no prédio que eu administro? Então, ele conseguiu também entrar em mais prédios. Entrou em mais prédios, expôs mais produtos e vendeu mais produtos. No primeiro ano, ele conseguiu abrir 160 lojas novas dessa. São lojas que variam de 6 a 16 metros quadrados. São salinhas que são disponibilizadas para eles nos condomínios. Às vezes uma passagem entre a piscina e a academia do prédio é onde eles colocam isso. No primeiro ano. No segundo ano, no primeiro trimestre de 2022, eles abriram 80 lojas novas. Ou seja, já duplicou a velocidade de novas lojas, né? O que eles fizeram em 6 meses, eles fizeram agora em 3. E até abril, eles tinham aberto 33 lojas no mês de abril. Ou seja, aquelas 80 por trimestre, na média de abril, já viraram 100. Então, hoje, eles estão com mais... Esse dado de 250 lojas em operação é de abril para trás. Hoje eles já estão com praticamente 300 lojas em operação e vendendo muito, né? Então, essa é a importância que a gente dá para o retail design e o visual merchandising dentro deles. É importante que a gente entenda que o visual merchandising ele não é uma solução artística de decoração de loja, por exemplo. Ele não é, muito menos, a decoração de uma vitrine ou a produção de uma vitrine. Também não é a disposição dos produtos nas prateleiras ou uma ação de POP, ou uma promoção de vendas. Ele é tudo isso e muitas outras coisas. Quais são essas outras coisas? A identidade visual do ambiente, né? As cores, o revestimento, a iluminação, tudo isso que compõe aquele macro, aquela casca onde a gente vai colocar depois o nosso mobiliário, os nossos produtos. A paleta de cores, por exemplo, é muito importante e ela não deve ser necessariamente, raras vezes deveria ser, as cores da marca, por exemplo, né? As cores do ambiente são cores que vão suportar os produtos e vão suportar a própria marca. E, geralmente, você precisa de contraste para isso. Você tem... aqui, por exemplo, a marca é toda vermelha. A loja é azul, branca, rosa, enfim. Outro elemento de identidade visual do ambiente. Áreas de estar para as pessoas. Podem ser lounges, podem ser poltronas, podem ser um cantinho do café. No caso, é uma sorveteria. Eles conseguiram negociar com o shopping. A gente ganhou uma área em frente à loja, colocamos uma grama sintética de boa qualidade, que não parece um tapete de plástico. Mesinhas, algumas plantas permanentes, porque, afinal de contas, na operação dentro de um shopping não é possível você lidar com plantas vivas. E criou-se um ambiente de descompressão em frente à loja. Isso é a identidade visual do ambiente. Fora isso, você tem também
a identidade visual, a comunicação visual do ambiente. A comunicação é tudo aquilo que nos diz diretamente alguma coisa. E a comunicação do ambiente, ela não vai dizer nada sobre o produto, mas ela vai dizer sobre o ambiente. Então, aqui nós temos esses livros ali na parte superior da loja, a gente tem o revestimento ali de tijolinho ambientando aquele fundo, a gente pode ter a comunicação visual indicativa, que é o que vai dizer para as pessoas o que é aquele produto, né? E essa comunicação indicativa, ela é mais sazonal, ela pode variar de acordo com o período do ano, porque você muda o que está exposto, né? É desejável que você mude. Que mais? E o design do mobiliário. O design do mobiliário é uma parte importantíssima do visual merchandising. Eu conheço empresas que são especializadas em montagem de visual merchandising. E por um resumo do mercado, algumas empresas se consideram uma empresa de visual merchandising quando elas, na verdade, fazem montagem e produção de produtos em loja. Eles precisam ter tudo isso que eu mostrei para vocês até agora, que é a identidade visual do ambiente, a comunicação visual do ambiente e o design do mobiliário feitos para que eles possam trabalhar. Então é fundamental a gente entender que visual merchandising não é só a colocação da mercadoria, e sim tratar como essa mercadoria vai ser colocada e dar condições para que ela seja colocada e que ela receba iluminação, né? Porque o que não é visto não é comprado. Então, dentro do design de mobiliário, a gente leva em consideração as características da arquitetura da loja, a gente leva em consideração a identidade da marca, a gente leva em consideração a categorização de produtos, isso é fundamental. Eu estava conversando agora com o pessoal aqui de trade da Veiling. A gente precisa ter a categorização dos produtos para que a gente consiga desenvolver um mobiliário como aquele que eu mostrei do mini mercado para vocês, que receba todos os tipos de produto, né? Imagina, no caso deles ali, que eles vão montar um corner em 6 metros quadrados para vender desde potinho de tempero até sorvete. Se eu não tenho um planograma de categorias bem definido, eu não consigo desenvolver os suportes para que esses produtos entrem. E aí os produtos ficam ali, né, colocados na prateleira, que não é a prateleira para eles. E aí você vai tentar pegar o cactus, você se machuca. Ou você vai expor uma orquídea, uma cymbidium, ela quebra a haste. Ou você vai colocar uma samambaia, parece que você colocou uma touca na samambaia. Né? Então é fundamental entender essas questões. Essa loja que eu estou mostrando para vocês é uma loja de vinhos ali na Vila Madalena. Ela foi premiada em 2019. E observem uma coisa, ela tem diversas formas de exposição para diversos momentos de compra do cliente. Ela tem, ao mesmo tempo, uma grande capacitação de exposição, porque eles tinham muitas marcas, muitos rótulos de vinho para expor, e, ao mesmo tempo, a possibilidade de valorizar grupos de rótulos individualmente, para que você consiga efetivamente comprar. Você entra numa adega com milhares de garrafas enfiadas em buracos, você não vai saber escolher o que você pode escolher. O que se faz? O lojista faz a curadoria daquilo que ele quer valorizar sazonalmente. O mobiliário permite que você valorize sazonalmente um grupo de produtos e você vai comprar aquele grupo de produtos. Porque você vai ver aqui bonitinho uma família de vinhos mostrando ali as qualidades dele e oferecidas para você, né? Literalmente de mãos estendidas para que você compre, e você vai comprar. Na semana seguinte não vão ser esses rótulos, vão ser outros que estão aqui atrás. Agora, vamos supor que você chegue lá, você é um consumidor de vinhos assíduo e você fala, eu quero vinho tal, 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 safra tal, tal, tal. Eles têm que ter, né? A mesma coisa numa loja que vende flores. A pessoa entra lá para comprar uma violeta, ela tem que encontrar uma violeta. Por mais que você ache que o ticket da violeta não compense, por mais que a margem XYZ para você não compense, se você sabe que você é destino para aquele tipo de produto, você tem que ter. E se você não tiver na loja, hoje a gente tem um trunfo muito grande. Infelizmente, eu não tenho um exemplo para mostrar aqui. A gente já fez isso em alguns clientes,
no Ponto Frio, por exemplo, de prateleiras virtuais infinitas. Então, você trabalha com uma cauda longa de produtos, mostra para o cliente escolhe na loja, numa tela touch em tamanho real, ele seleciona o produto que quer, ele vê a foto bem tirada. Aqui na Veiling, eles têm um trabalho muito interessante de fotografia dos produtos, né? Aquelas fotos lindas das plantas que a gente vê no site da Veiling, por exemplo, poderiam estar em um corredor virtual na sua loja, e o cliente não encontrou aquele Denfalen, aquele Cymbidium, aquela violeta que seja, ele acha na prateleira virtual e compra naquele momento. Ele não vai embora, ele compra, finaliza a compra, e às vezes em questão de 12, 18, 24, 36 horas ele recebe na casa dele. Isso hoje é perfeitamente possível, né? E a gente tem as ativações. As ativações, elas são aquilo que para muitas pessoas é o visual merchandising, né? Mas as ativações são ativações, elas são parte do visual merchandising. As ativações são, por exemplo, a vitrine ou um greeter. Essa loja que eu estou mostrando, ela não tem vitrine, mas ela tem um equipamento na entrada da loja que dá as boas-vindas para o consumidor e mostra aquilo que o lojista, naquele momento, naquela semana, naquele dia, quer oferecer aos consumidores. Esse greeter, ele pode ter diversas conformações. Ele pode ser como esse aqui, feito de pallet, com caixote, com bloco de cimento, com araras, no caso dessa loja. É uma loja multimarcas de streetwear e surfwear, que vende grandes marcas, e a gente fez uma base de pallets ali para fazer o greeter deles. E é um greeter permanente, não é uma ativação sazonal. O que é sazonal são os produtos que estão lá. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem outras ativações entre a exposição, como esses expositores emoldurados, que estão mostrando, na verdade, estampas de camisetas dentro de quadros. Então, você passa ali, você tem vários produtos expostos, um na frente do outro, ou um ao lado do outro, frontal ou lateral, e você não vê as estampas daquilo que está atrás das camisetas, né? É um problema sério para essa área de streetwear expor camiseta, porque vende-se camiseta pela estampa no streetwear. A gente criou um sistema que as camisetas são colocadas dentro de uma moldura, presas com alfinetes ali atrás, e elas ganham um status de quadro. O consumidor vê aquela estampa, ele se apaixona pela estampa e compra a camiseta no tamanho que ele quer ali do lado. Ele sabe que tem, ele procura. E essas estampas têm que ser tratadas pelo lojista com uma curadoria adequada para que isso, ao longo do tempo, seja trocado, né? O ideal é que semanalmente troque-se todas essas frentes. E Olambra? Quando vocês pensam em Olambra, vocês pensam no quê? Né? Vocês que estão aqui, todos vocês têm uma relação de carinho com essa cidade, todos vocês já vieram aqui pelo menos uma vez. Eu, quando vim a Olambra, foram esses os ícones que me chamaram muito a atenção. Canteiros floridos, as fachadas estilo holandês, a rua coberta de guarda-chuvas coloridos, foram os principais drivers que me vieram à mente. O moinho, né? E aí Olambra é um centro fornecedor de flores, a Veiling é um grande distribuidor para o Brasil inteiro e que agrega muito de qualidade, né? A gente tem aqui na cooperativa uma estrutura que eu fiquei impressionado em conhecer. Eles entregam qualidade. Como que você vai mostrar a qualidade da Veiling lá no ponto de venda, né? Como que você vai levar para um supermercado uma área de flores, um setor de flores, onde você mostre para o consumidor a qualidade que você está levando? Para o consumidor não comprar violeta por violeta, né? Cymbidium por Cymbidium. Por que o Cymbidium de vocês é melhor? Porque ele veio de Olambra, que é a cidade das flores, porque ele é da Veiling, que é a melhor cooperativa. E aí você chega na sua loja, você vê todas essas forças, né,
excelente variedade, melhor fornecedor de plantas, rigoroso controle de qualidade, um suporte aos lojistas. Bom, são dúzias de atributos positivos, tradição, relacionamento próximo dos fornecedores, ensino e treinamento, né? A gente tem ali a Univenem que faz um trabalho incrível. E você vai chegar no ponto de venda e vai montar isso aqui. Vai colocar ali uns caixotinhos, umas prateleiras e colocar meia dúzia de plantinhas ali para vender, porque você fez uma compra de ocasião de uns crisântemos e alguns vasinhos de tempero e vai vender desse jeito? Eu honestamente, acho que essa imagem não tem nada a ver com o Olambra, né? Não tem nada a ver com a Veiling. E se o consumidor chega naquela loja que vocês viram agora, ele não vai fazer nenhuma relação de qualidade. Agora, e se você chega nesse ambiente? Se você dá de cara, se você tá andando no supermercado e chega nesse ambiente. Tem um slide faltando aqui. Ele está travando. Ele está travando. O que vocês deduzem dessa imagem? Se vocês olham para uma área de flores, onde você vê elementos de Olambra, né, como o nosso moinho de vento, os nossos guarda-chuvas coloridos. A gente pode ter um piso trabalhado especialmente, com uma grama ou com madeirado. A gente vê a cor laranja também da Veiling, que é um atributo de qualidade, uma vez que a Veiling ela conquistou esse lugar no mercado, né? Então, hoje você falar que hoje quando eu compro flores no mercado, por exemplo, eu vejo na etiqueta qual é o fornecedor. Se eu vejo que vem daqui, eu atribuo mais qualidade, eu dou um pouco mais de valor. Então, violeta por violeta, eu compro a que tem a etiqueta da Veiling. Então, se você diz que veio daqui, você vai atribuir qualidade ao produto que você está vendendo. Né, você vai mostrar, você vai ter nesse moinho a presença sutil do logo, né, que é o símbolo da cidade. Você vai ter nos guarda-chuvas um espaço instagramável para as pessoas poderem, de repente, no seu setor de flores, estar ali embaixo, tirar foto com o celular, com os guarda-chuvas em cima, e esses guarda-chuvas estão tirando 0 espaço de vendas. Eles estão ali a 2 metros e pouco de altura, ocupando 0 espaço de vendas. E as pessoas vão usar esse material para tirar fotos. Assim como aqui na cidade, os guarda-chuvas que estão na rua, eles não estão impedindo a passagem na rua, né? A rua continua existindo. E eles custam... Né? Quanto custa um guarda-chuva colorido chinês? E a cor laranja, que é um símbolo da própria Holanda, que é um país produtor de flores com tradição em floricultura e que veio para a Olambra, né, com todo esse know-how. E a gente tem aqui, dentro dessa cooperativa que se apropriou dessa cor, uma representação disso. Então, o que eu queria trazer para vocês é isso. Eu acho que tem muita coisa para se falar de visual merchandising. Visual merchandising envolve interface com milhares de categorias, de disciplinas, né? 2 delas, teremos aqui palestra hoje à tarde, uma de consumidor no centro, com a Tatiana, e amanhã, às 10 da manhã, com a Fátima Merlin, gerenciamento por categoria. São 2 disciplinas muito importantes que eu convido vocês, se estiverem por aqui, a assistirem. Eu agradeço a presença de vocês. Se puderem anotar, fotografar ou simplesmente seguir o nosso Instagram para acompanhar mais novidades, eu ficarei muito grato. E foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado.